No último episódio, a gente falou sobre a armadilha que os times entram dentro do Scrum. E hoje a gente vai falar um pouquinho por que o seu time ele não aprende a trabalhar com Scrum. Se o seu time ele ainda precisa que alguém diga o que fazer, se ele está travado quando uma sprint muda, ou ele não sabe como movimentar um kart no Kanban, ou até mesmo quando o Product Owner resolveu sair de férias e eles ficaram perdidos, se a cada mudança dessa de prioridade está gerando um caos, então o problema não é o Scrum. Talvez o problema seja o seu próprio time que não aprendeu como se organizar. Hoje a gente vai tentar conversar sobre algo que quase ninguém fala: o fato de que ser ágil não é sobre velocidade, é sobre aprendizado organizacional. E isso é o que separa equipes que entregam de verdade daquelas que só cumprem cerimônias. Se você gostou desse tema, então pegue seu café, senta no sofá de forma confortável, porque hoje a gente vai ter bastante assunto. O que a gente vê na maioria das empresas hoje é algo bem ensaiado na questão de cerimônias. A gente vê planning bem definidas, a gente vê dailies, os times tocando de uma forma, digamos assim, engessada, mas tocam. A gente vê reviews e algumas reviews até interessantes, mas outras não tanto. A gente vê a questão das retrôs acontecendo. Só que no fundo, o time ele está obedecendo apenas ordens e ele não está aprendendo com o processo como deve ser. O Scrum ele nasceu para ser um sistema de aprendizado empírico, onde a gente observa, a gente adapta, a gente evolui e não seguir um manual e esse manual prático e os times seguirem de forma engessada. Mas o que acontece na prática? As cerimônias elas viram rituais burocráticos, os papéis eles viram cargos e a agilidade ela acaba se transformando em apenas um cronograma de post-it colorido que os times vão lá e colocam na sua telinha ali ou na sua placa, né? Depende se ele está home ou se ele está presencial, mas vira só um processo normal de post-it colado. Sabe por quê? Porque a cultura da maioria das organizações hoje, elas não suportam o erro. E sem esse aprendizado, isso vai ficar muito complicado. Por quê? Sem erro, a gente não tem aprendizado. Então, o time, ele aprende a não se expor. Ele aprende a ficar quieto nas deles. Ele aprende a concordar com tudo que está sendo exposto para ele dentro de uma planning. E ele não questiona, por exemplo, o backlog da sua equipe. E no final, essa agilidade ela vai morrer nesse microgerenciamento que a gente tem disfarçado de framework. Você sabe por que tudo isso acontece? Porque tem um discurso de que a gente, dentro das organizações, trabalhamos com ágil, mas o comportamento ele é hierárquico. A decisão ainda vem de cima. O medo ainda guia uma comunicação que a gente tem dentro das organizações. E o processo vai virar só um mero conhecimento das pessoas em tocar do jeito que tem que tocar e, digamos assim, a gente pode chamar de um teatro para mostrar o board e dizer que a gente é ágil. Um dos maiores inimigos da agilidade é a busca por controle. É muito curioso isso, porque quanto mais controle a gestão ela tenta impor no seu time, menos controle real ela vai ter. Parece paradoxal, mas pensa aqui comigo. Quando um time ele precisa de aprovação para tudo, ele se move muito devagar e o andamento do trabalho é muito lento. Quando ele precisa justificar cada erro que ele tem, ele para de ficar experimentando coisas novas. Quando ele para de experimentar essas coisas novas, ele para de aprender processos de uma forma mais correta. E sem esse aprendizado, não tem melhoria contínua. É só repetição de erro embalado em relatórios bonitos que a gente tem que entregar a cada final de sprint, a cada card do Kanban. O problema é que o controle ele traz uma falsa sensação de segurança, né?
Por exemplo, o gerente ele acredita que no comando que ele está, estando tudo documentado, isso vai ajudar bastante na evolução do produto. Mas o produto, ele continua sem evolução. As reuniões, elas continuam se multiplicando e às vezes reuniões que não levam a nada. As sprints ficam muito mais longas, a gente não vê entrega de valor dentro delas. E o time se torna dependente de autorizações. A verdadeira agilidade é totalmente o oposto disso. Ela se baseia na confiança, em dar espaço para o time pensar, trabalhar, aprender, decidir e principalmente aprender com as consequências que ele vai ter da sua entrega. A autonomia sem preparo é caos e o controle sem confiança acaba sendo uma prisão para os times que trabalham com Scrum. Pessoal, o ser ágil não é você entregar de forma rápida, é você aprender rápido. O Manifesto Ágil ele fala sobre responder a mudanças mais do que você ficar seguindo processos. Mas para você responder, você precisa entender o que está sendo mudado. E isso vai exigir de você reflexão, a análise e principalmente a autocrítica. As empresas confundem velocidade com progresso. Acham que se o sprint ele terminou com todas as tasks em Done, o trabalho está feito, está encerrado. Não é isso. Mas ninguém para perguntar o que a gente aprendeu nesse ciclo de verdade? O que não funcionou que a gente precisa melhorar? O que a gente precisa fazer de diferente? E esses tipos de pergunta, eles acabam mudando tudo nos nossos times. Por quê? Vai obrigar os times a sair do piloto automático e enxergar o processo de ponta a ponta. Um time ágil é aquele que, a cada sprint, ele entende melhor o produto, o cliente e principalmente a si mesmo. E isso só acontece com intenção de aprendizado de todos que estão envolvidos. Quer medir se o seu time é realmente ágil? Não olhe para a velocidade de entrega, olhe para a velocidade do aprendizado que eles estão tendo. E o ser ágil, gente, não é você sair usando todo tipo de ferramenta que você conhece. Não é você sair usando, por exemplo, Scrum, Kanban, XP. É sobre você mudar a forma de pensar do seu time. É sair da mentalidade de comando e controle e tentar entrar numa mentalidade de aprendizado e adaptação. Só que para isso acontecer, o time também precisa ajudar. Ele precisa de 3 coisas fundamentais, que é a clareza sobre o propósito do produto, a segurança psicológica para poder discordar e o espaço real para decidir e experimentar coisas novas. Se o seu time não tem isso, ele está apenas encenando um papel de teatro corporativo da agilidade. Mas se tem, mesmo que o processo seja ali meio que imperfeito, porque isso é normal na maioria das organizações, mesmo tendo falhas em entregas, você vai ver que isso vai acontecer, mas vai ter uma evolução. O time ele vai evoluir, vai ter uma transformação, ele vai aprender com isso e você vai entregar produtos melhores. E para encerrar, mais uma vez eu preciso dizer que Scrum não é ágil. E talvez o seu time também não seja, mas ele pode se tornar. Desde que a agilidade volte a ser o que sempre foi. Aquele meio de aprendizado rápido, não aquele conjunto de cerimônias. Se você quiser, a gente pode continuar essa conversa talvez no próximo episódio, que tem muito mais por trás dessa ilusão de ser ágil. Desde as métricas distorcidas que a gente tem, até o ego travado de times inteiros. Eu sou o Claudino e esse é o canal Produto On, onde a gente fala sobre produto, cultura e o que realmente move os times. Se esse vídeo fez sentido para você pensar, já sabe, compartilha ele, curte aí, comenta se fez sentido para você e a gente se vê no próximo vídeo.